Ô Campanella, você atende seu celular? Como é que é? Atendo, com certeza. Pode dar o número agora ou não? Você não me ligou hoje. Você preferiu ligar para o Daniel, mas não tem problema. Não, o pessoal está perguntando aqui como é que entra em contato com o DF Trans. Tem algum telefone de atendimento que as pessoas já podem ligar? Bom, o geral de atendimento do governo do Distrito Federal é 156, ramal 4, é um ramal pelo qual nós fazemos um atendimento específico para os problemas relativos ao transporte. Ou então, no nosso gabinete diretamente, 3043-0405, 3043-0421, teremos o maior prazer de atender os passageiros que apresentarem sugestões ou críticas sobre e elogios também, eventualmente. É verdade. Ô Campanella, você sabe que o transporte e a saúde pública aqui no Distrito Federal são os assuntos que de repente, né, mais deixam pessoas desconfortáveis, né? A gente viu o esforço do governo em fazer a intervenção nas empresas, enfim, fazer uma nova licitação. A gente continua, de certa forma, o público tem tido essa paciência, né, em esperar para que esse processo se consolide, e a promessa é de que até dezembro, né, a gente tenha um novo transporte público. Aquela questão das empresas e da licitação pública já foi totalmente concluída? Sim, já nós conseguimos superar todos os embaraços que surgiram na Justiça. Foram quase 200 liminares obtidas com o objetivo de paralisar essa licitação, apresentadas principalmente por empresas que ficaram de fora do sistema e por outros interessados em paralisar uma mudança que a população exige há muitos anos. Brasília nunca realizou uma licitação desse porte. Nós tínhamos aqui a renovação de parte da frota, a frota velha ficava rodando e parte da frota era renovada. Nós estamos licitando, na verdade, não é frota, nós estamos licitando um novo sistema de transporte público coletivo que vai implicar na renovação da frota. A renovação da frota é um aspecto apenas dessa licitação que está em curso, que nós concluiremos em dezembro. Acabamos de concluir com o Ministério Público do Trabalho, com a presença das empresas que estão saindo do sistema, daquelas que estão entrando, e o Sindicato dos Rodoviários, um acordo pelo qual o governo terá respaldo legal para honrar todas as rescisões trabalhistas e ficar como credor, como subrogatário dessa dívida junto às empresas que deveriam pagar e estão... O Campanella, então, o governo vai pagar a rescisão, vamos dizer assim, dos trabalhadores, eles não vão ficar na mão. Exatamente. Agora, em compensação, vai ficar com crédito junto a essas empresas que estão operando agora. Porque essas empresas, elas têm bens que poderão ser disponibilizados para pagamento dessa dívida agora junto ao governo, e também elas podem eventualmente ter alguma indenização a receber com base no artigo 42 da Lei das Licitações, que prevê quando uma empresa permissionária sai do sistema, no caso do transporte coletivo, ela pode eventualmente receber alguma indenização por algum investimento que tenha sido feito dentro de regras estabelecidas na própria lei. Campanella, essa faixa exclusiva para ônibus melhorou o tempo gasto no trânsito, melhorou a vida das pessoas? Como é que o DF Trans avalia isso? Esse é outro aspecto importante, Toninho, da melhoria do sistema de transporte. Como eu disse anteriormente, não apenas ônibus novo. Corredor é fundamental. Está aí o exemplo de São Paulo, que é uma cidade extremamente complexa, né, uma metrópole, a maior metrópole do país, que está agora implantando, né, algumas centenas de quilômetros de faixa exclusiva, ou seja, prioridade total ao transporte coletivo. Essa, inclusive, foi uma determinação do governador Aguinello, do vice-governador Tadeu Filipelli, desde que nós assumimos dar prioridade ao transporte coletivo. Algumas faixas reduziram o tempo de viagem na ida e na volta em até 1 hora. Né? Isso significa 5 horas a menos que o cidadão deixa de estar dentro de um ônibus para poder se dedicar à família, uma outra atividade qualquer, sair um pouquinho mais tarde de casa, chegar mais cedo em casa. Então essas faixas, nós vamos dar continuidade a essa política das faixas. A próxima será na estrutural, um mergulho ali no viaduto Ayrton Senna e a chegada na rodoviária pelo eixo monumental. Essa faixa só não foi implantada ainda porque houve uma dificuldade na licitação para a colocação das baias, as áreas de recuo, né, nos pontos de ônibus do eixo monumental, que não existem. Nós temos ali no eixo monumental
cerca de 17 paradas, abrigos de um lado e do outro, e esses abrigos não têm área de recuo, ou seja, para implantar uma faixa de ônibus, para que não haja formação de comboio, um ônibus encavalado em cima do outro, nós teremos que ter essas áreas de recuo. Nós devemos concluir essa licitação ainda esse ano e no início do ano que vem implantaremos essa que será a maior faixa exclusiva de ônibus, saindo ali da região do Tagua Center de Taguatinga, né, e chegando na rodoviária do Plano Piloto, uma faixa que será a mais extensa do Distrito Federal. Agora, Campanella, com relação a paradas de ônibus, outro dia eu fiz um pedido para você especial com relação a uma parada de ônibus em frente à água mineral, que não tem. Ou não tinha. Esse problema já foi resolvido? E as novas paradas? Nós estamos concluindo 2 licitações importantes, né? Nós já entregamos o primeiro lote de paradas, foram cerca de 500 paradas, colocadas em diversos pontos do Distrito Federal, inclusive na área rural, e estamos agora fazendo uma nova licitação de abrigos, de paradas, inclusive dentro já dessa preocupação que nós temos com o novo sistema. O novo sistema que está sendo implantado, um outro aspecto interessante é que ele virá todo integrado, ou seja, o passageiro vai poder durante 2 horas andar usar quantas linhas quiser, enfim, poder utilizar mais de uma modalidade de transporte, o transporte convencional, o micro-ônibus, o metrô, futuramente o BRT, né, o Expresso Sul, pagando apenas uma passagem. Com apenas um bilhete, isso é ótimo, hein? Essa integração temporal por 2 horas, e com isso nós vamos ter que ter em todo o Distrito Federal pontos de parada, abrigos, que serão quase que mini terminais, né, onde o passageiro terá que desembarcar e embarcar em seguida num outro veículo. Então essa é o sistema está sendo concebido, né, para que ele seja todo integrado, é um outro aspecto importante também. E sobre as faixas, Toninho, uma coisa importante que eu esqueci, não é apenas a redução do tempo de viagem, nós tivemos um incremento de passageiros nas linhas que operam as faixas exclusivas. Só na IPNB nós tivemos um incremento de 12% de passageiros. Se você pegar os dados, né, dos passageiros que utilizavam as linhas da IPNB no período anterior à faixa e posterior à faixa, nós tivemos ali um incremento de 12% de passageiros. Significa dizer que esse pessoal já está deixando o carro em casa. Mais pessoas deixaram o carro em casa, trabalhar, né, de carro, porque está chegando mais cedo de carro, de ônibus. 7 horas e 43 minutos, você que está ligando o rádio agora, estamos ao vivo com Marco Antônio Campanella, diretor-geral do DF Trans, falando sobre transporte aqui no DF. Daqui a pouquinho, compondo a nossa bancada, o João Zisman, do jornal Guardião, o nosso jornalista de plantão, Celso Bianchi, e tem também as perguntas dos ouvintes pelo 93208474. O que você tem aí, Terrinha? Tá chovendo de pergunta aqui. A primeira é a seguinte: Campanella, você esteve no Vale do Amanhecer e prometeu. Agora a gente está sem ônibus aqui esperando. O Aniel Neves, vai ter novidade lá pro pessoal ali do Vale do Amanhecer, Planaltina, aquela turma ali? Não estava exatamente sem ônibus, estava quase sem ônibus quando nós tivemos que fazer a intervenção no Grupo Amaral. Realmente a frota do Grupo Amaral vinha sendo reduzida de maneira drástica. Quando nós assumimos o governo, o Grupo Amaral operava com quase 400 carros. Quando nós fizemos a intervenção, estavam operando com 180 carros, um absurdo. Isso significava quase 200 carros a menos para atender a população, especialmente da saída norte. Nós fizemos a intervenção, recuperamos parte da frota, aumentamos o efetivo de frota na região lá do Vale do Amanhecer, Arapuanga, e agora nesse sábado estaremos com a presença do governador Agnello, do vice-governador Filipelli, do nosso secretário Zé Volta, entregando parte da frota nova no Vale do Amanhecer e desativando, isso é importante, desativando totalmente a operação do Grupo Amaral. E vamos providenciar a entrega dos ônibus, enfim, das garagens. Então tem entrega de novos ônibus neste fim de semana, né? Nós vamos entregar os novos ônibus para a população e vamos iniciar o processo de devolução da empresa para o Grupo Amaral. Legal. Ô, Celso Bianchi. Que bom, hein? Eu tenho 2 questionamentos. Eu achei que vocês não iam deixar eu participar da entrevista, mas eu tenho 2 questionamentos. Na verdade, eu quero parabenizar ao Campanella, nosso colega, nobre colega jornalista, pela força de vontade em o Campanella é jornalista também, né? É verdade. Que legal do ramo. Às vezes eu me esqueço, viu? Mas quando eu venho aqui sempre vocês me lembram. Que aceito o nosso convite, mas 2 questionamentos na fala que ele falou que com relação à faixa de ônibus melhorou e muito. Eu acredito que melhorou para o governo, principalmente para o Detran, porque o que arrecadou com multa de algumas pessoas que trafegam aí
pelo o acostamento ali da faixa exclusiva para ônibus, porque não se vê sinalização. Eu até sugeri aqui ao nobre colega Campanella que fosse a Goiânia. Eu fiz questão de tirar algumas fotos. Se precisar, eu tenho aqui umas 30, 40 fotos que eu fiz questão de tirar de Goiânia, das faixas, porque se você ir em Goiânia, na T63, você vê lá, de 150 metros tem lá, faixa exclusiva para ônibus, uma escrita bem grande. E as placas também, faixa exclusiva para ônibus. Então você acha que falta metros. Sinalização? Não tem. Aí eu imagino que seja um arapuca para pegar a pessoa desavisada para multar. Se você for no Detran e falar assim, me dá um relatório aí, me dê o relatório das multas que foram aplicadas às pessoas que andaram nas faixas exclusivas para ônibus. Você vai ver lá que vai ultrapassar os 100%. Campanella, o que e um outro questionamento, só para complementar, Pop, é a questão das paradas de ônibus. Eu acho um desrespeito, com toda a franqueza, aos moradores da Estrutural, do Itapuã, do Paranoá, das cidades mais simples, de classe média alta, porque média baixa. Média baixa. Porque no Lago Sul a parada de ônibus é um formato. Na Estrutural sequer tem parada de ônibus. Então eu acho que há uma discriminação por parte do povão. O que pode ser feito em relação a essa situação aí? Veja, sobre a questão da faixa, Celson, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Nós podemos intensificar a sinalização, tanto a vertical quanto a horizontal, na região ali da IPNB. Isso é possível, né? Não é uma coisa que está sob a nossa responsabilidade direta. Quem administra aquela via é o DR, podemos pedir esse reforço, mas eu acho que a transgressão ela é feita principalmente por gente que não se habituou ainda, que não aceitou essa política de implantação das faixas. Essa é a principal questão, uma questão de natureza cultural mesmo, né? Nós vimos, se você fizer aqui um retrospecto, quando o professor Cristóvão Buarque implantou as faixas de pedestre, nós vamos nos lembrar também das dificuldades iniciais que tivemos, né? Apesar de toda a propaganda. Nós fizemos uma publicidade intensa na televisão em relação às faixas exclusivas. Todo mundo sabe, quem usa aquela via, a não ser o sujeito que está chegando de fora, né? Mesmo assim tem uma placa enorme no início de 3 a 4 quilômetros cada um. Celson, mas aí eu vou fazer uma observação aqui. Eu acho que as pessoas já estão informadas de que não devem usar aquela faixa, não é isso? E embora a sinalização realmente seja deficiente, né? Não esteja contente, mas a gente não pode condenar o que foi feito. Quer dizer, o que foi feito foi em benefício do cidadão que não tem transporte e também para que possa se desafogar um pouco, né? As pessoas possam deixar seus carros em casa e andar de ônibus. Tá, mas você tem que levar em consideração, com todo respeito, não é só as pessoas em Brasília que vêm a Brasília, e as pessoas que não que moram fora de Brasília não sabem. Não, o que eu estou sugerindo aqui ao Campanella e às autoridades competentes e responsáveis, que colocam a placa de 150 metros, como foi feito em Goiânia, em todas as vias que dá acesso. Sim, mas você quer dar um exemplo de Goiânia, que você vai lá, de 150 metros. Não, é uma cidade, não só um namorado, como vários. Ou um namorado, porque vai estar com esse nervo todo seu. Não, a gente tem que ser justo. Por exemplo, mas os moradores de Brasília sabem. Todo mundo sabe que tem faixa de... mil pessoas venham a Brasília? Não sabem. O que custa colocar uma placa de 150 metros? Eu acho que isso pode ser feito, mas o que foi feito não pode ser condenado. É só isso. Eu reconheço. Entendeu? A gente, né? Eu reconheço. Se tudo que foi feito você vê um cabelinho, aí é complicado, velho. Aí a gente não. Mas você acha justo passar pela W3? Vou colocar a W3 Sul da uma placa de 3 em 3 quilômetros, sendo que em Goiânia tem 150. Cara, esquece Goiânia. Esquece Goiânia. Mas é um modelo, deveria ser. Entendeu? Nada se cria. Muda pra Goiânia, então, Celso. Muda pra Goiânia, pô. Eu estou dando um exemplo, pô. Por exemplo, se o governador se empenhasse, por exemplo, no Marconi Perillo, que é um excelente governador. Peraí, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Não, Celso, dá um tempo, velho. Vamos chamar o HCL mais para acalmar você. Com todo respeito a você, eu estou questionando aqui. Questionando o quê? A falta de consciência das pessoas que não devem usar a faixa de pedestre. Eu estou falando com relação aos desavisados. De ônibus? Não. Aos moradores que moram fora de Brasília, não sabem. Ok, Campanella, com você a palavra. Pode ser melhorada a sinalização? Pode, eu acredito que possa. Nós vamos conversar com o DR e pedir que... Aliás, nós temos feito esse trabalho junto ao DR e ao Detran realmente para melhorar essa sinalização, principalmente
das faixas exclusivas. Isso é muito importante. Mas o aspecto principal, eu queria discordar de você, o aspecto principal não é esse, né? Não é por falta de sinalização, não é por falta de conhecimento. As pessoas, de modo geral, têm conhecimento e transgridem aquela faixa porque ainda não adquiriram a cultura do uso do seu espaço, né? Ali nós temos 3 faixas de rolamento. Nós temos, na verdade, na PNB, não é uma faixa exclusiva de rolamento, nós temos 2 faixas exclusivas para carro, né? E é o carro que está congestionando cada vez mais a nossa cidade. Agora, com ônibus novo, com todo um sistema novo de integração, um serviço novo que a gente pretende, inclusive, monitorar. Nós já temos hoje uma sala de situação, Toninho, uma coisa importante, no DF-Trans, que nós já estamos monitorando a frota. Nós sabemos exatamente o horário que saiu o ônibus, se ele está respeitando o trajeto, se ele está queimando o ponto de parada ou não, se ele está respeitando o passageiro. E vamos, em 2014, fazer o monitoramento de toda a frota. Toda a frota será monitorada, ou seja, eu não vou precisar mais ter um fiscal na rua identificando as transgressões ao passageiro, o desrespeito, né, ao passageiro. Nós vamos poder, inclusive, multar por via eletrônica as empresas que não cumprirem o que está programado pelo DF-Trans. Então, esse é uma mudança radical. E passar, inclusive, a partir desse monitoramento, informações ao usuário, smartphone, celular, nos pontos de parada. Vamos ter vários pontos de parada na rodoviária, nos terminais, aqui no Pátio Brasil, enfim, nos locais de maior concentração de passageiros. Vamos procurar fornecer informações online aos usuários do transporte coletivo. Ó, Campanella, a gente sabe que o transporte público em Brasília ainda não está legal, né? Eu fiz essa defesa aí da faixa exclusiva de ônibus porque eu acho que para quem anda de ônibus realmente melhorou. Tem um câmera lá na Band que ele demorava 1h20 de Samambaia até o setor bancário Sul, onde fica a sede da Band. Hoje ele diz que faz em 35 minutos e deixa o carro em casa. Então, para ele, para tantas outras pessoas, a faixa exclusiva realmente melhorou. Agora precisa de sinalização, como bem disse o Celson Bianchi, e outras coisas. Por exemplo, essa questão das paradas. Por que realmente uma parada de ônibus lá no Lago Sul é toda bonita, né? E lá ali em Stop on the Air, no Lago Paranoá, né? Ali perto da minha casa, ali eu moro no Lago Norte, é uma parada de cimento. O que acontece? Por que essa diferença? Veja, Toninho, essas paradas do tipo CEMUSA, né, que foram instaladas aqui isso foi feito em governos anteriores, que realmente fizeram essa discriminação, né, e resolveram. Esse contrato ele foi cerrado, né, e nós tivemos condição de ter um recurso para fazer essas paradas de concreto, que são muito mais resistentes, inclusive, protegem mais o cidadão, principalmente nessas regiões mais afastadas do sol e da chuva. Esteticamente não é uma parada tão bonita quanto a que tem no Lago Sul, mas ela protege mais. E com o recurso, inclusive, que nós dispusemos, nós tivemos condições de fazer 2 vezes mais parada do que teríamos condições de fazer se fôssemos utilizar o mesmo material que é utilizado no padrão CEMUSA. Então foi uma opção que nós fizemos, fazer mais paradas mais resistentes, que protegem mais o cidadão, do que essas que foram feitas